esqueça não. É uma homenagem à primavera, que vai chegar quente. Amigos, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as... Qual foi? Tá. Luz. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as instruções que Jesus deu aos apóstolos no momento em que ele começou a organizar a divulgação da palavra do Evangelho. Então, eu não peguei o negócio de passar, Jade. Ele reuniu os apóstolos na casa de Simão Pedro e fez uma orientação. Essa orientação é o que a gente vai ver aqui e ela é importante por vários motivos. Primeiro porque são palavras que às vezes não têm um bom entendimento ao longo desse tempo inteiro, né? Então, assim, o Espiritismo ele vem explicar principalmente a Bíblia. Aí a gente às vezes pergunta, mas para que serve o Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente já tinha ali a Bíblia. Porque nós espíritas decidimos, né, nós espíritas que eu digo a pleiade de espíritos superiores que acompanhava Kardec e o grupo de Kardec no momento da construção do espiritismo aqui no planeta Terra, decidiu que seria importante ter um livro apropriado que separasse pontos do Novo Testamento e explicasse de forma que o entendimento fosse fixado por nós. É para isso que serve o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é nada diferente do que está na Bíblia, mas são pontos que o Espiritismo recomenda que a gente realmente estude e inclua no nosso desenvolvimento individual. Então, o Espiritismo faz isso com todos os elementos da Bíblia. E foi o que aconteceu com essa passagem, é por isso que a gente está aqui para estudar ela. Está no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Então, essa palestra de hoje, ela é diferente, porque ela é um estudo pormenorizado mesmo. Então, pode ser que não seja tão acolhedora quanto a maioria das nossas conversas aqui, mas é necessário, né, instruir-vos e amai-vos, foi a recomendação, né? O espírito ele precisa se instruir e continuar amando. Então, hoje, o tema é para a gente se instruir. Pois, vamos ler a instrução. O que foi que ele falou? Ele disse assim: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem a mensagem de que é chegado o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem uma túnica extra, nem sandália extra, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na sua casa até partirem. E continua: ao entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for digna, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Mateus, Evangelho de Mateus. E tem muitos pormenores aqui. Tem muitos pormenores importantes. Essa é uma instrução completa. É longa, mas é absolutamente completa. Aqui, Jesus fala tudo. Ele diz a quem os apóstolos deveriam procurar, onde ir, como se comportar, como chegarem lá,
como se comportarem ao sair de lá, como se comportarem ao encontrar pessoas abertas ou fechadas. Ele fala tudo. Ele diz tudo. E vamos agora estudar ponto a ponto o que é dito. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade dos samaritanos. Por quê? Por quê? Porque os gentios, quem eram gentios? Os gentios eram povos que não eram judeus. Todos que não eram judeus eram considerados gentios. Só que entre os gentios existiam uma diversidade muito grande religiosa. Alguns, inclusive nem tinham religião. Alguns não acreditavam em nada. Outros tinham deuses de forma politeísta, acreditavam em vários deuses. E tinha até alguns que já foram judeus e deixaram de ser. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para os apóstolos seria um debate mais difícil. Seria um debate mais profundo. E aqueles homens, aquele grupo de 12 homens, ainda não estavam preparados, instruídos religiosamente, politicamente, para um debate desse. É isso. Os apóstolos eram homens simples. Inclusive, em outro momento, Jesus ele vai dizer quem é que vai ser o apóstolo dos gentios. Não sei se você já sabe, mas depois eu vou dizer quem é o apóstolo dos gentios. A gente sabe. Então, o que Jesus queria era, primeiro, preservar que aquele momento de estar divulgando a mensagem se perpetuasse por mais tempo. Como que a gente manda 2 homens sozinhos, sem nada, desarmados, apenas com a arma do evangelho na boca, para uma cidade de desconhecidos que vão rejeitar profundamente o que ele tinha para dizer? O risco de sair de lá morto é enorme. Então não dá para ir procurar os gentios agora. Aí o que é que ele fala depois? Antes, agora mudou tudo. Agora mudou, porque se ele falou antes de procurar os gentios, é porque ele quer dizer que os gentios não está proibido de ir procurar. Aqui ele só está dizendo o seguinte: antes vá para outro lugar. Depois você pode ir lá nos gentios, mas antes vá fazer outra coisa. Essa palavra antes é clara de que Jesus não proibiu que os discípulos fossem lá. Ele estava apenas organizando a ordem do movimento. A ordem do movimento é que primeiro ia procurar as ovelhas desgarradas de Israel, que são os próprios judeus. Depois vai lá nos gentios. Para quem que ficou esse trabalho de procurar os gentios? Para Paulo de Tarso. Foi o apóstolo dos gentios. E quem disse isso foi Jesus, quando disse isso para Ananias. Paulo, ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, chegou cego na cidade, e Ananias recebeu de Jesus, do próprio Jesus, a mensagem de que era para curar ele. E Ananias falou: mas Jesus, ele está vindo para cá para nos matar. Você quer que eu vá lá para curá-lo pessoalmente e ainda cure ele? Aí Jesus: sim, porque esse homem é muito importante para mim. Ele vai ser o apóstolo dos gentios. Ele vai levar o meu nome. Ele é muito importante para mim. Então foi o próprio Jesus que já tinha preparado Paulo para ser o apóstolo de quem não acredita em nada, de quem vai ter um debate difícil, de quem está pronto com várias respostas para te dar. Porque Paulo era poliglota, falava diversas línguas, conhecia todas as religiões, era um dos homens mais estudados e cultos. Ele era romano, cidadão romano. Membro do Sinédrio, um dos mais fortes membros do Sinédrio. Ele estudou com Gamaliel. Ele conhecia tudo, pronto para qualquer conversa com qualquer pessoa. Esse era o que poderia reproduzir a mensagem em qualquer lugar.
Então vamos continuar. Aí ele diz assim, dirijam-se, aí ele fala, procure quem? Procure primeiro as ovelhas perdidas de Israel. E quem são as ovelhas perdidas de Israel? Os próprios judeus que se afastaram. Olha que fácil agora. Fácil não, né? Que nunca é fácil. Mas olha como é mais tranquilo agora você conversar com seus próprios irmãos de raça. Agora é para falar com os próprios judeus, para falar com quem já estava esperando um Messias. Aí você vai dizer, ó, aquele Messias que você está esperando há não sei quantos mil anos, ele chegou. Aí tem conversa, aí tem diálogo igual, dá para falar. As ovelhas desgarradas de Israel eram judeus dissidentes que abandonaram as tradições porque estavam descontentes com o próprio judaísmo. Estavam descontentes com os acordos constantes que via a política desenfreada que o Sinédrio fazia com Roma, os privilégios que o alto clero do judaísmo estava tendo, que se afastava completamente da lei de amor. Então, a maioria desses dissidentes, que vários foram embora por outras razões, mas essas ovelhas desgarradas de Israel que Jesus recomendou eram esses dissidentes que não estavam satisfeitos com o que estava vendo acontecer e preferia caminhar sozinho e preferia não frequentar mais a sinagoga, preferia não frequentar mais, preferia fazer seus rituais sozinho em sua casa. Olha como está mais fácil conversar agora com esses e dizer assim, olha, chegou uma novidade, o amor chegou aqui, vai fazer uma revolução imensa, quer se juntar com a gente? E o que é que Jesus também ganha com isso? Adeptos. Adeptos. Os primeiros divulgadores do cristianismo foram os próprios judeus. Jesus instalou o início do cristianismo dentro do próprio judaísmo. Foi isso que aconteceu. Primeiro, procure as ovelhas desgarradas de Israel. É esse o movimento. As bases do cristianismo, foram fincados na cultura judaica. Aí ele continua, por onde forem, preguem essa mensagem. Olha que legal, ele fala assim, é chegado o reino dos céus. Chegado o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. O que é que vocês estão percebendo aí? Verbo de ação. O que é que os apóstolos iam fazer lá? Curar, limpar, ressuscitar, lavar. Está escrito aqui falar, fazer palestra? Não está escrito. Eles foram trabalhar. Eles foram trabalhar. Jesus deu ordem para ação, para movimento, porque com Jesus é trabalho, braçal. E na hora que não tiver condição de expulsar o demônio, faz o quê? Limpa os leprosos. Faz só isso, limpa. Limpa as pessoas que estão precisando de ajuda. Aí na hora que não tiver milagre para fazer, não tiver como ressuscitar ninguém, faz o quê? Seja útil. Seja útil. Então, a ordem que Jesus estava dando, que a forma que eles iam ter de divulgar o evangelho é por meio do trabalho. E a gente está aqui hoje fazendo palestra achando que está servindo a Jesus. E é muito pouco, não é nada. Porque não é assim que ele quer que a gente divulgue o evangelho. Ele quer o trabalho útil. Porque esse esforço é o que dá ao outro a condição de ver como exemplo algo que pode ser reproduzido. É o nosso exemplo que transforma os outros. E é por isso que eles iam lá trabalhar. Então, Jesus estava ali explicando o valor do trabalho. Aí começa outro tipo de instrução. Dei de graça o que vocês receberam de graça. E ele estava falando sobre o quê? Aqui é um recado claro sobre a mediunidade. Mediunidade. Porque são capacidades temporárias que são emprestadas a nós para que sejam utilizadas naquele momento, para o fim da caridade. Toda mediunidade, ela é
emprestada a nós para que a gente utilize em prol da caridade. A gente não pode receber pagamento pela mediunidade, porque ela não é um dom nosso. Não é. Inclusive, se fosse, ela não seria suspensa quando é necessário. O médium sabe disso. Às vezes, se for necessário suspender sua mediunidade, vai ser suspensa. E se fosse um dom seu, ninguém ia controlar. O que é dom meu? A minha honestidade. A minha honestidade é um dom meu. Espírito superior nenhum poderia tirar a minha honestidade, porque ela me pertence. É um valor que eu vou levar com o meu espírito para sempre. Mas a mediunidade não. O que a gente tem que é nosso? Valores morais. Só é nosso valores morais. São nossos, ninguém pode tirar, nem Deus. É a única coisa que a gente leva. Mas a mediunidade não. E a gente não pode cobrar por ela, porque não é da gente, não é nosso. Não é nosso. A gente só está trabalhando por outra pessoa, só está trabalhando para Deus. O dom é dele. Quem cura é ele. Quem trabalha é ele. A gente é só um veículo, um instrumento disponível naquele momento, mas poderia ser qualquer pessoa. Mas isso não é só por dinheiro. Às vezes a gente espera qualquer tipo de reconhecimento pela caridade que a gente faz. Às vezes a gente espera até um muito obrigada, que legal, que bom que você fez isso, olha como você é gente fina. Não é para esperar nada. Divaldo conta que uma vez ele estava aqui em Salvador entregando alimentos e no Aquidabã ele deu alimento para alguém, né? Entregou a quentinha e a pessoa que morava na rua, morador de rua, jogou urina nele. Aqui o que você precisa, o que você merece, toma. Ele inflamou e Joana apareceu. Joana falou, acalma, que isso é para você lembrar que tudo é de graça. A gente não vai receber nem o obrigado. E ele recompôs. Vamos continuar. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, o que significa sem dinheiro. Não dá para comprar nada. Estou com sede, peça água para alguém. Estou com fome, peça comida a alguém. Não leve nem saco de viagem, nem túnica. Ah, a bolsinha? Não pode levar a bolsinha? Não, não tem bolsinha. É sem bolsa, é sem saco de viagem. Não leve túnica extra. Não tem segunda roupa? Não. Não tem túnica extra. É uma roupa só. É a roupa do corpo e sem sacola. Nem sandália extra. Era só que estava calçada. Quando acabar que calçou, aí você pode ter outra. É recomendação. Por quê? Por quê? Por conta da fé. Aí ele diz, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E quem entrega o alimento, a roupa do trabalhador que trabalha e merece o seu retorno é Deus. Então confie. Confie, vá sem nada e confie. Vai chegar comida, vai chegar água, vai chegar roupa para trocar, vai chegar a hora do banho. Não vai lhe faltar nada. É um ato de fé. A gente consegue caminhar desse jeito? Sem roupa, sem sapato, sem comida, sem bolsa? É coragem. Aí ele continua, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa. Isso aqui é legal, porque a palavra digno é mal interpretada e a gente vai desinterpretar. Procurem alguém digno e fiquem em sua casa. O que é a dignidade que Jesus estava falando? A dignidade que Jesus estava falando é a pessoa que está comprometida com o bem. Certo? Então a gente pode ler assim.
procurem alguém que está comprometido com o bem e se hospede em sua casa. Era tradição da cultura judaica receber as pessoas viajantes. Era obrigação cultural, inclusive, não era só tradição, era obrigação cultural. Os viajantes poderiam se hospedar, dormir, se alimentar e ficar na casa de alguém até que fosse para andando, né? Porque só se andava andando e de jet para outra cidade. Então, o que Jesus recomenda é que a forma de procurar onde se hospedar era que os apóstolos encontrassem alguém que fosse comprometido com o bem. É difícil identificar isso, mas ele explica como. Olha o que ele fala. Ele fala. Eu vou explicar daqui a pouco. Aí ele diz assim, até partirem. Por que esse até partirem? Porque chega uma hora que a gente tem que partir. Chega uma hora que a gente precisa deixar aquela atividade que a gente estava fazendo em tudo na nossa vida e ir embora. Não dá para ficar ali nos lugares o tempo inteiro. Nem aqui, essa viagem na vida material, ela vai durar muito. A gente vai partir. Então, a recomendação dele dizer claramente, até partirem. É porque vai ter a hora de ir embora. E a gente precisa reconhecer quando o ambiente ele não está mais favorecendo ao nosso processo educativo. Quando é que eu reconheço a hora de partir? De qualquer lugar. É quando acaba os procedimentos de aprendizado para mim. Quando não vou ter mais o que experimentar enquanto reforma do meu espírito naquele lugar, ou com aquela pessoa, ou naquela relação, ou naquela cidade, ou naquele trabalho, é hora de partir. E reservar somente as boas lembranças. E temos que ter essa coragem. Detalhe, viu? Isso tudo que eu estou dizendo está no estudo aprofundado da doutrina espírita, tá? Não é só elaboração minha. Isso tudo é uma recomendação para que todos os espíritas brasileiros aprendam dessa forma. Tá? Ao entrarem numa casa, saúdem-na. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque aqui Jesus está ensinando como reconhecer a pessoa de bem. O que é saudar alguém? É reconhecer-lhe respeito. Respeito, né? Mas é, antes de tudo, fazer conexão. Se conectar. Então, quando Jesus diz saúde a casa, e não é só a casa física, é a casa mental, é a casa, o outro ser humano que está ali na sua frente para te receber. Conecte-se com essa outra pessoa. Estabeleça uma relação energética com essa outra pessoa. Conecte-se com o ambiente e com a casa, porque na casa tem espírito. Jesus não sabe disso? Jesus não sabe que todo o ambiente físico é circundado de espírito desencarnado? E que lá povoam desencarnados que emanam vibrações? Jesus não sabe disso? A gente sabe como é que ele não sabia. Então, quando ele diz, conecte-se com o ambiente físico que você vai chegar, sonde a sua intuição para saber se aquela casa está povoada de desencarnados que vão favorecer o seu equilíbrio energético. Saúde a casa, sinta a casa, estabeleça conexão com aquele ambiente. Entrou em sintonia? Já dá para perceber. A gente faz isso. Entre em sintonia com a pessoa que vai te hospedar para identificar se ela é ou não de um padrão vibratório igual ao seu, próximo ao seu. Porque não dá para fazer as atividades que eles iam fazer, que exigem tanta energia, expulsar os demônios, fazer cura, que exige tanto doação de material próprio, de fluido próprio individual, se você chega num ambiente que depois está desorganizado.
se você chega para se hospedar numa casa que não favorece a manutenção da sua paz, do seu padrão vibratório. Os apóstolos que iam passar dias naquela cidade precisavam voltar para casa e encontrar um ambiente de refazimento para o dia anterior, para o dia seguinte. É impossível você se esforçar e trabalhar tanto para depois chegar em casa no momento de descanso e ser sugado pelas energias. Entende? A necessidade de identificar o ambiente é uma proteção e uma manutenção do trabalho que estava sendo feito. A gente precisa ter esse reconhecimento sempre, identificar os lugares por onde a gente passa e ver se aquele ambiente é favorável ou não para a manutenção da nossa harmonia. Isso é ordem de Jesus. Se ele deu essa ordem aos apóstolos, ele está dando essa ordem para a gente também. Cuida de onde você está indo, de onde está se hospedando, de onde você está pernoitando, de onde você está estabelecendo a sua paz. Porque é o ambiente que pode lhe tirar a sua paz. E ele fala, se a casa for digna, que a paz repouse sobre ela, e se não for, retorne a sua paz para vocês. Aqui, Jesus fala sobre a doação de energia, mas de forma pragmática, né? Eu até não trouxe aqui, mas quando eu estava estudando, eu procurei no dicionário o que é pragmatismo. E ser pragmático, você pode procurar para mim, Jade, aí, se for fácil? Porque ser pragmático, a gente tem uma noção equivocada do que é ser pragmático. Mas se a gente for olhar ao pé da letra, não é errado ser pragmático. E às vezes é necessário. E Jesus explica isso nesse momento. Porque ele fala, olha, você tem um trabalho a fazer, você está imbuído de boa vontade, que quer praticar a caridade. Mas a pessoa não está disponível naquele momento para receber. Não gaste a sua energia. É isso que ele está dizendo. Pragmatismo não tá. Não é essa o significado. Esse tem pragmático, talvez. Então, o que Jesus está dizendo? Guarda tuas energias para quando você realmente puder ser útil. Porque a gente não pode forçar as pessoas a receberem o que a gente está disponível para dar. A gente não pode forçar ninguém. Se a pessoa está doente, você tem capacidade de curá-la dentro de um centro espírita, dentro desses trabalhos aqui de tratamentos da casa, mas a pessoa não quer. Você vai pegar a pessoa à força e vai trazer aqui? Você vai passar 2 horas conversando com ela, explicando as razões, os benefícios de seguir a Jesus e do trabalho? Não. A cada um é dado o respeito ao seu momento. Ao seu momento. Vai chegar o tempo em que ela vai achar necessário e importante. Mas naquele momento, aquele tempo da evolução daquele espírito, ele não acha que é importante e ele caminha do jeito dele. E se a gente forçar, é elastecer um tecido que não está pronto para ser elastecido. Aqui tem, né? Pragmático é quem considera as ordens práticas, é realista, voltadas aos objetivos práticos. Ainda não foi isso, mas enfim, eu vou preparar outro momento eu trago. Assim, a gente tem, imbuído de boa vontade, a gente pode se perder. É isso que Jesus quer dizer. Imbuído de boa vontade, de caridade, de querer fazer o bem, a gente pode se perder. Uma vez eu ouvi um amigo falar assim, você tem um defeito. Pois eu tenho vários. Mas ele falou assim, você tem um defeito. A pessoa está lhe pedindo um lápis de madeira. Você dá um relógio de ouro. Asta, ele só quer um lápis de madeira e você fica dando um relógio de ouro. Tá entendendo que não tem nada a ver?
Você nem está atingindo a necessidade dele, está dando algo que é muito mais de valor, não está satisfazendo a necessidade dele. É tipo isso, sabe? Não adianta você querer curar, salvar, explicar, quando não está no tempo de receber. Existem terrenos, lembra da parábola do semeador? Existem terrenos prontos para receber a palavra, e alguns que são pedregosos. Não vai florescer ali naquele momento, mas Jesus vai voltar, porque Ele é o semeador, é Ele. Ele não vai parar de semear. Então todo o terreno vai ser frutificado. E não tenha pressa, vai chegar a hora de cada um. A gente não precisa se cobrar e se criar mudanças energéticas, né? Porque alguém não quis receber a palavra. E aí ele fala: se alguém não os receber e não os ouvir, o que Jesus está dizendo para a gente? Filho, às vezes ninguém vai querer te ouvir. Às vezes o trabalho evangélico é solitário. Às vezes portas batem na nossa cara. Às vezes a gente vai ser repreendido porque tem um comportamento diferente na sociedade. Porque você não se veste da mesma forma, porque você não ri das mesmas coisas, porque você não se diverte igual a todo mundo. E você vai ser recriminado por isso, vai ser apontado por isso. Não se incomode por isso, porque essa é a marca que eu quero ter. Nós somos diferentes porque nós seguimos um Deus. Então, vai ter horas que a gente realmente não vai ser acolhido pela maioria das pessoas. Ele já sabia disso, ele não foi? Imagina, gente. Saindo daquela casa ou cidade, quer dizer que a gente precisa estabelecer conexões de entradas e saídas, né? Quando a gente precisa se desconectar das coisas, é um pouco daquele movimento de saudar. Quando a gente sauda, a gente sente as vibrações, as energias, e depois a gente se desconecta na hora de ir embora. E então ele fala, saindo daquela casa ou cidade, significa se desconectando energeticamente daquele ambiente. Quando a gente se desconecta, quer dizer que a gente precisa realmente se desconectar. Não é para se desconectar e ficar lá preso. O que quer dizer isso? Aconteceu naquela cidade uma briga, um ressentimento, uma situação ruim. Sair da casa e da cidade é não levar nada, nem as lembranças negativas. Não leve nada. Se você está em um ambiente que não é bom para você, se você muda de trabalho, se você muda as suas relações, se você se despede energeticamente de uma pessoa, a hora de saída é a hora de desligar as conexões. E a gente tem que estar preparado para fazer isso. Aí ele fala, sacudam a poeira dos pés. Sacudir a poeira dos pés significa abandonar o que não é bom. Abandonar a sujeira, o que te sujou, o que te deixou enlameado. Foi uma briga, foi uma discussão, foi porque te humilharam, foi porque te bateram no meio da praça enquanto você falava, foi porque te prenderam, foi porque cortaram sua orelha. Seja o que for que aconteceu lá, deixe lá. Como é que se deixa lá essas coisas? Perdoando. Perdoando. É difícil. Você sair de um ambiente, sacudir a poeira, quer dizer abandonar o processo de retornar para aquilo o tempo inteiro. Remorso. Não remoer. Não guardar mágoa. Isso é sacudir a poeira do pé. Porque quando a gente perdoa, não remoe a mágoa e nem remoe a culpa daquela situação,
a gente consegue se limpar. Se limpar. A gente se limpa através do perdão. Muita coisa que Jesus estava falando em tão poucas palavras. Muita coisa. Aí a gente coloca aqui. Significa esquecer todas as lembranças infelizes, sacudir a poeira dos pés. Significa agir com bom ânimo, o que também pode significar empregar suas energias construtivas em outros trabalhos todos os dias. Evitar compromissos novos de vinculação com o mal, isso é, traduzindo, vingança. Foi maltratado em um lugar, o que é sacudir a poeira dos pés? Não querer se vingar. Não queira se vingar. Traduzindo de novo, se alguém não reconheceu sua boa vontade ou sua intenção, não perca tempo com acusações. Sacudir a poeira dos pés também é não culpar ninguém por nada, não começar as discussões. Então, recomenda Jesus que a gente prossiga sempre buscando os nossos objetivos sagrados, que são o compromisso com a nossa reforma íntima e moral, o compromisso com o nosso processo educativo. Porque se a gente perguntar hoje, por que você está aqui? Por que você reencarnou? Qual é o objetivo da sua existência hoje? Você está aqui, eu, você e todos nós. O motivo da nossa reencarnação é para que a gente reaprenda a amar. Foi para isso que nós estivemos, por isso que a gente está aqui. Nós nascemos com um objetivo. Reaprender a amar. Porque não há outra forma da gente adquirir evolução espiritual a não ser através da lei de amor. Porque a lei de amor é a lei de Deus. É a lei que rege a natureza e os seres e toda a sua criação. Se a gente não estiver mergulhado na lei de amor, a gente não vai conseguir senti-lo. Portanto, há muito o que fazer no nosso processo de edificação espiritual. E a gente precisa sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? De forma alegre, porque os embates vão ser sempre muitos. E essa passagem de Jesus instruindo os apóstolos, para nós, é sempre muito atual, porque a gente deve sempre se sentir assim, como um deles. Nós somos hoje os apóstolos de Jesus que levamos a palavra dele. Francisco de Assis, quando ele instituiu a ordem franciscana, ele dava uma orientação quando eles saíam para testemunhar o evangelho. Eles diziam: meus filhos, vão e preguem a palavra. Preguem o evangelho, se for necessário, pela boca. Se for necessário, preguem pela boca. O que quer dizer? Pela ação, pelo exemplo, trabalhe, viva. A sua vida é o exemplo do evangelho. Se hoje todos os evangelhos, todas as bíblias, todos os livros religiosos do planeta fossem destruídos, todos, se não sobrasse nenhuma bíblia para contar a história, sinceramente, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por quê? Nós estamos aqui. Nós somos o evangelho. Nós testemunhamos e nós exemplificamos a palavra. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer a Bíblia inteira. É o nosso exemplo, é a nossa vida, é a nossa experiência, a forma como a gente passa pelas vicissitudes da matéria, que faz com que o outro reconheça Deus, a existência de Deus. A nossa vida é um testemunho de amor. A gente não pode perder isso de vista. E que a gente nunca esqueça disso.
que nós somos um testemunho de amor. Obrigada por hoje.